Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Vale da Vitória com o pastor Edmilson. Nessa oportunidade, eu quero ler com você o livro de Filemon. Filemon tem apenas um capítulo e eu vou ler com você o versículo 18, que diz assim, versículo 18 de Filemon: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Vamos ler novamente? E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O título da mensagem é: esta dívida é minha. Esta dívida é minha. Onésimo era escravo de Filemon e, após possivelmente roubar alguns dos seus pertences, foge para Roma. E lá, esse escravo, Onésimo, ele encontra com o apóstolo Paulo. E ao ouvir as suas pregações, se converte. Paulo agora, após a conversão de Onésimo, Paulo manda uma carta ao senhor de Onésimo, que era Filemon, e pede que Filemon receba de volta Onésimo e que a dívida que possivelmente Onésimo havia contraído com o seu senhor, essa dívida, Paulo então assumiria esta dívida. A partir do quadro aqui descrito, dessa situação entre Onésimo, Paulo e Filemon, nós veremos a dívida do ser humano com Deus e aquele que se colocou à disposição de assumir por nós. Então nós vamos fazer um paralelo a partir da história de Paulo, Onésimo e Filemon, e a partir dessa história nós então vamos ver a história bíblica da dívida contraída do ser humano através do pecado. Pois ao percebermos aqui o texto de Filemon, a história, o acontecimento aqui descrito na carta de Filemon, nós perceberemos que tem alguém que foi lesado, alguém que lesou, e um outro alguém que não tinha nada a ver com a situação assume essa dívida para que essa dívida sendo paga, essas duas pessoas, no caso Onésimo e Filemon, pudessem reatar o seu relacionamento e viverem normalmente, tranquilamente, sem problema algum. Pois bem, vamos ver então esta dívida que o ser humano assumiu, o ser humano contraiu. Vamos ver a dinâmica dessa dívida e vamos ver no final o porquê deste título que dei, esta dívida é minha. Pois bem, primeiro nós começamos dizendo que a dívida debitada involuntariamente. Então, primeiro ponto, a dívida debitada involuntariamente. Qual dívida que é? Vamos lá. Nós, em relação ao ato de Adão, não tivemos escolha. Nos tornamos pecadores e ponto. Onde está isso, pastor? Qual a base para fazermos tal afirmação? Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim para nós: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. E como já temos dito em mensagens anteriores, quando uma ou outra passamos por parte desse assunto, o ser humano, ele nasce, ele é gerado em pecado, e quando ele tem a idade da consciência, da razão, ele vai ter que lidar com essa situação. Mas aqui queremos apenas dizer que o ser humano, ele recebe a partir de Adão uma natureza pecaminosa. Ou seja, ele não escolhe, ele não pôde opinar, ele simplesmente recebeu, a humanidade recebe o pecado de Adão em sua realidade. O ser humano nasce a partir de Adão, envolvido, tomado no seu íntimo, no seu ego, no seu interior, no mais profundo do seu ser, o pecado. Mas isso é involuntário, sim, porque o ser humano não optou sobre isso, o ser humano não escolheu sobre isso. Por isso que eu escrevi aqui: nós, em relação ao ato de Adão, não tivemos escolha, nos tornamos pecadores e ponto.
mas a história não acaba aqui. Vamos continuar? Ponto 2. A dívida debitada voluntariamente. Vejamos que a primeira é involuntária, mas aqui nós vamos falar de um ato voluntário. A dívida debitada voluntariamente. Quem fez isso? Vamos lá. Jesus voluntariamente assumiu toda a dívida do ser humano, pois além de querer, por isso voluntário, ele era o único que podia. Então, o único que podia, se quisesse, assumir essa dívida era Jesus, porque Jesus ele nasce sem pecado, ele é gerado sem pecado e ele vive toda uma história de vida sem pecado. Como diz João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele voluntariamente, ele diz: eu dou a minha vida e depois torna a tomar. Então Jesus um ato voluntário. Precisamos entender muito bem que não foram os soldados romanos, não foram as autoridades religiosas de sua época, não foram os soldados romanos, as autoridades romanas de sua época, que o forçaram a tomar o nosso lugar à cruz. Não, se você observar no livro de João vai narrar que o primeiro momento, quando ele está lá no jardim do Getsemane, que chegam os soldados ali, no primeiro momento são os soldados do templo, então soldados judeus, que foram ali para poder, junto com Judas, para pegar Jesus. Jesus diz: sou eu. E quando Jesus diz: sou eu, a Bíblia diz que essa primeira turma de soldados recua e cai. Agora depois, então, na sequência, Jesus então permite, autoriza que eles o levassem. Lembra-se de que Pedro, ele puxa de sua espada e ele decepa a orelha do servo do sumo sacerdote Malco? E Jesus então pega essa orelha e faz uma operação de maravilhas e cura esse moço. E diz para Pedro: coloca a sua espada na bainha, porque aquele que usar a espada, pela espada morrerá. E pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai e ele enviar uma legião de anjos? Por que descrevo essas passagens? Por que cito essas passagens para você? Para que eu e você saibamos que as Escrituras o tempo todo mostram que foi um ato voluntário da parte de Jesus tomar o nosso lugar. Então ele podia, porque é puro, nasce puro, não tinha um pecado herdado de Adão, porque foi gerado pelo Espírito Santo, e ele voluntariamente, ele se entrega por nós. Então nós estamos olhando o caminhar, a história dessa dívida herdada em Adão. Primeiramente dizemos que voluntariamente nós herdamos nosso pai Adão, e agora estamos dizendo que alguém voluntariamente se coloca à disposição e assume essa dívida. Parou por aí, pastor? Não parou. Há alguma coisa ainda a ser feita diante dessa história da dívida. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto de nossa mensagem. A quitação da dívida é creditada voluntariamente. A quitação da dívida é debitada voluntariamente. Então veja bem, a dívida debitada voluntariamente. Agora a terceira, a quitação da dívida é creditada voluntariamente. O que é isso? Vamos lá. Nós, em relação ao ato de Cristo, temos escolha. Nós não tivemos escolha em relação a Adão, mas em relação a Cristo, sim. Nós, em relação ao ato de Cristo, temos escolha. Aceitamos a Jesus, pois nele a nossa dívida está paga, ou a rejeitaremos e continuaremos em dívida com Deus? Vamos ver o que Tiago, capítulo 2, verso 23 nos diz. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então nós somos abençoados na fé de nosso pai Abraão, por isso Abraão é chamado pai da fé. E somos abençoados no descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações, que é esse descendente de Jesus Cristo. Então essa fé, a fé em Deus, é que faz com que Jesus acredite a sua justiça. Deus o Pai acredita a justiça de Deus em nossa conta. Então nós éramos injustos, nós estávamos sob o poder do pecado, endividados com Deus, afastados de Deus. Jesus assume esse lugar, e quando nós voluntariamente aceitamos que o que Jesus fez por nós na cruz, aceitamos a Jesus e consequentemente o que Ele fez por nós na cruz, então a justiça de Jesus, ela é debitada na nossa conta.
E nós que antes éramos culpados, agora nós somos justos, justificados na pessoa de Jesus Cristo, e podemos então agora ter paz com Deus. Porém, é um ato que depende sim da nossa vontade, se haveremos de aceitar ou não, se queremos ou não aceitar. E se aceitarmos, a situação está resolvida, senão nós continuaremos em débito com Deus. Portanto, vamos concluir a nossa mensagem para a glória de Deus. Desde a queda, eu peço a você que continue prestando bastante atenção, no nome de Jesus. Desde a queda de Adão, no qual todos nós involuntariamente participamos, Deus, na sua grandíssima misericórdia, estabeleceu um meio substituto através dos sacrifícios. Ou seja, desde o momento que Adão cai, Deus de imediato traz para Adão, além das consequências do pecado, que Deus diz para ele o que aconteceria. Deus já tinha dito que se pecasse morreria, então Deus vai descrever como seria a história dele agora. Deus traz junto com isso um sacrifício substituto. Lembremos que Jesus ele mata o animal, tira a veste aquela Adão e Eva, já falando da justificação que viria na pessoa de Jesus Cristo, e a partir daí estabelece-se o meio sacrificial, até que se organiza esses meios através da lei, a partir do momento da organização da nação de Israel, onde então vem os levitas, sacerdotes, o sacerdote, como todos nós conhecemos, se organiza como seria esse sacrifício, até que viesse a quem? Até que chegasse o tempo de enviar seu único e amado Filho, para assumir de forma voluntária e definitiva o nosso lugar e a nossa dívida. Portanto, a questão que sela o destino eterno do ser humano não é a dívida do pecado herdado em Adão, mas sim a rejeição do pagamento desta dívida, a rejeição do pagamento desta dívida, ao rejeitar a pessoa que a pagou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora orar pedindo ao Senhor que esta palavra, ó Deus, que fora pregada, Senhor, possa, ó Deus, alcançar estes corações. Que não fique apenas no campo intelectual, não esteja apenas, ó Pai, na mente, mas possa descer e alcançar o coração, no nome de Jesus. E que, ó Pai, aquele que ainda, Senhor, não resolveu essa dívida com o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, Deus, o aceitando como único e suficiente Salvador, oro para que essa pessoa, Pai, o aceite neste instante, neste momento. Confesse seus pecados e aceite a Cristo Jesus como único e todo suficiente Salvador, e seja agora, saia da condição de uma pessoa distanciada de Deus, de uma pessoa em dívida com Deus, para uma pessoa que está agora em comunhão com Deus e é justificada mediante o sacrifício bendito de Jesus Cristo de Nazaré. E se porventura, Senhor, há em nosso meio, Senhor, aquele que me ouve e me vê, que esteja, Pai, que caminha com o Senhor, mas está desanimando, que o Teu Espírito Santo possa reanimá-lo, fortificá-lo, no nome de Jesus, para que ele persevere, ó Pai, caminhando com o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, no nome soberano de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E oro finalmente também, para que o Senhor possa abençoar estes lares, trazendo cura, trazendo libertação, ó Pai, prosperando segundo a prosperidade bíblica, ó Pai, abrindo portas para o louvor da sua glória, que toda e qualquer força do inimigo seja quebrada e esmiuçada, Pai, pelo poder do agir do Teu Espírito, e que todos sejam ricos e abundantemente abençoados, no nome de Jesus. Aproveito o término deste vídeo para pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, que acione o sininho das notificações, para que sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube possa te informar. Dê lá o seu like, faça os seus comentários, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.